Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, porque eu pedi pra que algumas pessoas comentassem lá no meu Instagram a respeito do que tem aprendido, qual é o seu aprendizado com o coronavírus. Porque o coronavírus na minha vida fez algum efeito, né? Eu tive alguns aprendizados e eu queria saber se as pessoas também estavam compartilhando de alguns aprendizados. Então eu vou começar falando sobre o meu aprendizado. O que eu aprendi com o coronavírus? Eu aprendi a me organizar financeiramente. Eu já tinha lido aquele livro da Natália Arcuri, chamado Me Poupe, que ela tem inclusive um canal aqui no YouTube relacionados a só finanças. Eu tinha as ideias em mente e eu já tinha tido uma educação financeira. Minha mãe acabou me dando uma boa educação financeira de como organizar minhas contas, mas assim, eu acabei me desleixando e deixando a vida me levar. E assim, na hora que eu parei de ganhar tanto dinheiro como eu tava ganhando antes da crise do coronavírus, e eu parei para botar minhas contas todas na ponta do lápis, eu pude ver o quanto eu efetivamente estava gastando. Eu estava gastando realmente bastante dinheiro com besteira, e assim, eu consegui economizar dinheiro. Isso foi uma coisa assim, brilhante para mim, porque eu nunca pensei que eu fosse capaz de economizar tanto dinheiro de verdade. Então, o coronavírus trouxe isso pra mim de como me reorganizar financeiramente. Pode ser que ele acabe bagunçando mais ainda as minhas finanças, porque a gente não sabe, na verdade, na real, até onde isso vai. E eu tenho algumas despesas que eu não sei se eu me desfaço dessas despesas e tomo um prejuízo me desfazendo dessas despesas, ou se eu aguento mais um pouco pra ver no que vai dar. Então, assim, eu tô bem preocupada em relação financeira e em relação econômica sobre isso, mas vamos indo e vamos ver até onde a gente vai. Então eu vou começar lendo aqui na ordem que as pessoas foram respondendo. Eu vou tentar não me delongar muito, mas vai acabar que eu vou acabar falando algumas coisas assim um pouco mais complexas. Por exemplo, uma das pessoas respondeu o seguinte, que precisamos melhorar bastante o que consideramos viver em comunidade no Brasil. O que aconteceu nesse dia em específico, a gente estava conversando, eu e essa pessoa que comentou isso, que o que aconteceu? Aconteceu um fato escrotíssimo comigo. Eu estava dirigindo numa rua, aí um cara freou bruscamente na minha frente para cumprimentar uma senhora que estava na calçada e, enfim, foi isso. Ele parou, freou, eu buzinei e ultrapassei ele, porque eu achei, parecia que eles iam conversar mais, né? Então eu ultrapassei ele. Aí ele ficou putaço e veio batendo na traseira do meu carro. E depois ainda ficou me seguindo. Então eu tive que me esconder na delegacia para ele parar de me seguir. Então assim, e quando aconteceu tudo isso, quando eu vi o cara era um senhor. Então assim, as pessoas elas não têm noção do que tá acontecendo, né? Do que fazer. Elas não sabem realmente conviver em sociedade. E, né, essa pessoa que comentou isso, né, falou que tá na rua também, em razão do trabalho, e vê as pessoas furando sinal, né, tipo, as pessoas fazendo várias transgressões, achando que virou terra de ninguém. Então, eu vejo isso, o problema da gente viver em sociedade, um pouquinho fora do coronavírus, né? Eu acho que a fora do coronavírus, pra mim, acaba sendo um pouco mais gritante. Mas isso vem em decorrência de alguns fatores, né? A maioria das pessoas, elas não entendem o que é viver num Estado democrático de direito. Então, eu como formada em direito, né, graduada em direito, eu tenho certeza que as pessoas não entendem o que é isso, né? Quando você tem uma democracia, significa que necessariamente, inevitavelmente, existirão leis que você não vai gostar delas, mas você tem que cumprir elas pelo bem da sociedade. Só que algumas leis, se elas não tiverem uma fiscalização muito intensa, as pessoas elas não vão cumprir as leis por livre e espontânea vontade, né? Então as pessoas vão cagar para as leis, literalmente, porque elas acham que sim, porque elas acham que é conveniente. Então a gente tem um problema muito complicado de resolver, de fazer as pessoas entenderem o que é um Estado democrático de direito e que mesmo a lei que ela é contra, ela tem que respeitar, porque isso se chama democracia, né? Ponto 2, a gente tem um outro problema que é o comportamento de bando. O
que é o comportamento de bando? Acho que quando tá todo mundo fazendo uma coisa certa, a tendência é as pessoas fazerem a coisa certa. Por exemplo, o brasileiro que mora aqui no Brasil, chega lá nos Estados Unidos e aluga um carro, ele vai dirigir da forma adequada porque está todo mundo dirigindo da forma adequada. Ele não vai ser outra transgressão master de sair furando o sinal ou sair indo para uma faixa que ele não deveria estar. Então, assim, enfim, ou fazendo qualquer infração de trânsito porque sim, porque lá a maioria das pessoas respeitam as leis. Então isso é um comportamento de bando. E aqui no Brasil a gente tem um comportamento de bando de descumprir algumas normas, então a maioria das pessoas acaba descumprindo por causa desse comportamento. Então, literalmente, o comportamento de bando, ele pode ser mudado individualmente, porque uma pessoa, ela pode influenciar algumas pessoas que estão ao redor dela, e as outras pessoas que estão ao redor dela influenciarem as outras pessoas que estão ao redor dela. Então, a gente consegue, sim, fazer um comportamento de bando saindo de uma única pessoa. Então, assim, quando você fala assim, eu sou chato, eu sou exigente, eu gosto de cumprir as regras, cumpra as regras, faça assim, dê o exemplo, porque você pode influenciar outras pessoas e você pode fazer com que o comportamento do bando mude. E o terceiro ponto é que a gente tem muito jovem, né? Jovem é um problema muito sério. Jovem acha que é muito bacana ser transgressor, né? Quando eu era jovem eu também achava, nossa, é muito legal quebrar regras. Nossa, que diferentão, eu tô quebrando regras, né? Um jovem quebrando regras é uma coisa inédita. Então os jovens realmente acham isso, né? Os adolescentes. Então, assim, é muito complicado. O adolescente tá lá com 18 anos, com o carro do pai, fazendo besteira na rua. Isso acontece, né? Então a gente tem esse tipo de problema que é difícil de solucionar, mas a gente vai tentando, né? Eu acho que o principal, que é fazer as pessoas entenderem os Estados democráticos de direito, é uma coisa que a gente pode trabalhar com a educação. Mas quem se interessa por educação no Brasil, além de mim, né? Eu acho que ninguém, né? Não, mentira, tem gente que se preocupa assim. Mas assim, eu vejo pouquíssimas pessoas, principalmente no meio político, falando sobre educação. Eu já falei pra caceta, né? Mas vamos lá. Outra pessoa respondeu aqui: sei como os pássaros se sentem agora, mas é melhor estar em casa que no hospital. Sim, gente, não só os pássaros, né? A gente sente como os nossos animais, os nossos pets se sentem em casa, né? Ficar preso assim o tempo todo, sendo obrigado a viver com aquilo. Né? Às vezes a gente sai de casa pra trabalhar e fala assim, olha que vida boa, o dia inteiro no sofá. Às vezes não é tão bom assim, né? Às vezes é estressante. Por isso que quando a gente fala assim, quando eu principalmente estou falando para as pessoas que você tem que criar artifícios pro seu gato ficar entretido, a pessoa fala, ai que besteira, queria eu estar no sofá o dia inteiro. Então agora algumas pessoas estão sendo obrigadas a ficar no sofá o dia inteiro e estão entendendo que não é tão simples assim, né? O psicológico acaba sendo abalado. Mas com certeza, né, é muito melhor estar em casa do que estar no hospital. Muita gente que está no hospital está bem grave, gente jovem, enfim, muito triste toda essa situação. Então outra pessoa respondeu que ela convive muito bem com o mínimo possível de convívio social e consumindo o mínimo. Exatamente, isso eu aprendi, que eu vivo muito bem consumindo o mínimo. Isso eu precisei parar para poder aprender, porque né, o dinheiro parou de entrar, então eu precisei parar de consumir. E com convívio social, eu também sou uma pessoa extremamente isolada. Apesar de eu estar aqui em frente às câmeras, eu sou uma pessoa bastante isolada, eu tenho pouquíssimos amigos. Amigos de infância mesmo, eu não tenho nenhum. Então, assim, eu sou uma pessoa muito isolada. É claro que tem outros fatores da minha vida que me afetaram para eu não ter amigos de infância, mas, assim, eu me dou muito bem com livros, né? Tanto que temos bastante livros aqui, que eles não são só decorativos. Eu realmente leio bastante, eu estudo bastante. Então, assim, é uma coisa que faz parte da minha vida, livros, e eu gosto bastante do isolamento, né? Não, pra mim não seria um grande problema viver isolada, mas eu gosto do convívio social, né? Eu realmente sinto prazer em interagir com outras pessoas. Principalmente, pode parecer maluquice, mas eu adoro interagir com pessoas com relações comerciais, né? Com meus clientes, por exemplo. Eu adoro meus clientes, eu adoro ter relacionamento com meus clientes, conversar com meus clientes, eu acho muito legal. Eu gosto desse convívio. Que eu preciso de uma casa maior, meu apartamento é claustrofóbico. Então, isso a gente passa muito por causa do momento que a vida
levou a gente. Então a gente tá vivendo, eu que trabalhei durante 10 anos no mercado imobiliário, eu via cada vez mais os apartamentos encolhendo. Então assim, hoje a gente vê estúdios, quando eu vim para São Paulo e ainda trabalhava em parte imobiliária, eu via assim estúdios, tipo, sei lá, o tamanho desse quarto e, sei lá, 3 mil reais de aluguel, sabe? Tudo conjugado. Então, assim, isso é um reflexo da modernidade de diminuir cada vez mais o espaço individual para que o coletivo tenha mais espaço. Então, isso é uma coisa, é um reflexo da nossa superpopulação. E as pessoas não acreditam que a gente tem superpopulação no mundo, mas a gente tem sim, e isso é um dos reflexos, né? Principalmente nos grandes centros urbanos, mas o centro urbano é reflexo também da sociedade como um todo. Que mesmo pessoas sedentárias precisam do mínimo de exercícios diários. Não caminhar todo dia faz muita falta. Isso é uma coisa assim que, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse sentir tanta falta de exercício físico. Eu estava retomando as minhas atividades físicas porque eu machuquei meu pé. E eu tava assim com o meu pé bastante dolorido. Eu ainda preciso passar no médico, mas, né, por causa disso tudo, foi tudo suspenso, não tem mais nenhum atendimento que eu possa agendar, então eu não consigo ver o que aconteceu no meu pé. Se meu pé já tá 100%, às vezes eu sinto uma outra dorzinha. Então, mas isso realmente me faz falta. Às vezes eu fico assim, vou dar uma corridinha, porque realmente dá uma falta, né? Tipo, o exercício físico faz muito bem pro corpo. Isso é real. E alguém respondeu aqui que eu amo meu trabalho. Essa pessoa ela não deve ser autônoma, né? Porque assim, né? Autônomo não tá muito feliz agora, né? Como eu não sou muito feliz. Mas é muito bom quando a gente pode falar que ama o trabalho, né? Isso é uma coisa, assim, engrandecedora, né? Você poder falar, nossa, eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço. Isso que distingue as pessoas felizes das pessoas infelizes. Outra pessoa respondeu, éramos privilegiados ao poder fazer o que queríamos na hora que queríamos e quando queríamos. As pessoas estão assim, né, tipo, falando do que perderam com o coronavírus, o que era feliz antes do coronavírus, né? Então, assim, realmente, é importante às vezes a gente dar valor à nossa liberdade. E teve uma vez, no início desse semestre mesmo, uma professora perguntou assim, o que... Ai, eu não me lembro exatamente qual foi a pergunta que ela fez. O que é estar bem de vida pra você, alguma coisa assim do tipo. E eu falei, a minha liberdade. A minha liberdade pra mim é eu estar bem, porque realmente eu valorizo muito a liberdade e realmente isso faz toda a diferença. Outra pessoa respondeu, não preciso comprar tudo que comprava compulsivamente pela internet. Me identifico demais, eu estou tendo que me segurar bastante para não comprar nada, então eu tô evitando entrar em todos os sites, evitando entrar no site que eu normalmente acessava, na Renner, loja de livro. Eu tô evitando tudo porque realmente complicado, é bem complicado. Eu tenho duas respostas aqui bem semelhantes, uma falando meus gatos são fundamentais pra mim e como é importante ter um animal. Então assim, realmente a gente fala, eu tô falando muito realmente, né, impressionante. A gente fala muito que o gato, ele tem um fator psicológico, o gato, o animal, ele tem um fato psicológico muito importante e as pessoas ignoram isso. Mas eu tenho visto um efeito muito negativo em relação aos animais durante essa pandemia, de pessoas querendo adotar por estarem se sentindo sozinhas e entediadas. Isso pode ser um grande problema. Essas pessoas que comentaram, eu sei que elas têm animal há muito mais tempo, elas não estão querendo animal por causa de tédio. Mas se você não tem um animal e está pensando em adotar porque você está se sentindo sozinho em casa, calma. Pensa que isso é uma responsabilidade que você vai assumir pelo resto da sua vida. Aí uma resposta meio triste, falando que eu tenho tendência a ter síndrome do pânico. Eu tô lidando com síndromes de ansiedade, né? Com picos de ansiedade. Então, assim, tá sendo muito complicado pra mim, porque eu sou autônoma, eu tinha um negócio que estava indo super bem, né? Eu abri um hotel recentemente, não sei se todo mundo acompanhou aí no canal, ou acompanhou na minha vida mesmo, que eu abri um hotel recentemente, então eu estou pagando um aluguel
e eu estou preocupada com esse aluguel, se eu vou continuar pagando ele, eu não tenho cliente, o hotel tá vazio, então assim, eu não sei o que fazer. Eu tô assim naquela situação, o que eu faço agora? É muito complicado, então assim, é normal síndrome do pânico e síndrome de picos de ansiedade acontecerem em situações dessa, porque é muito desesperador. Então assim, não é... Eu tô vendo, inclusive, em alguns grupos que eu faço parte de trabalhos, de compartilhamento de trabalhos, as pessoas procurando muito psicólogo, porque tá todo mundo sofrendo, assim, efeitos psicológicos graves em relação ao que tá acontecendo. E isso, assim, isso me preocupa bastante, sabe? Esse vírus, ele não tá só acabando com as pessoas que estão morrendo, assim, aos milhares, né? E o último comentário, que é a última resposta aqui que eu vou ler hoje, me ensinaram a me reinventar e trabalhar muito mais que antes. Isso também é uma realidade, eu tive que dar uma reinventada em algumas coisas, eu reativei meu Mercado Livre, eu tô dando uma olhadinha se eu reativo alguma coisa no Enjoei também, porque realmente a gente tem que dar uma reinventada para continuar fazendo a economia girar, porque ficou bem ruim pra todo mundo. Então, assim, a gente tem que tentar conseguir se reinventar, mas, assim, infelizmente não tem mercado online pra todo mundo, né? A gente precisa de pessoas na rua e eu, pessoalmente, me preocupo muito com algumas pessoas que dependem de estar na rua, né? Então, assim, é muito complicado essa questão de trabalho e me afetou diretamente, obviamente. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria que, se você concordou com o que eu comentei, se você acha alguma coisa, comenta aqui embaixo, vamos conversar sobre o assunto, vamos debater sobre.